Minuto News. Com Adilson Carlos. Minuto News, quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Hoje é comemorado o Dia do Caminhoneiro. Caminhoneiro que transporta esse Brasil de ponta a ponta, levando desenvolvimento, fomentando a economia. Ai do país sem eles, né? Se vê aí quando eles fazem um manifesto, as cidades todas ficam desabastecidas, vira um caos. Então, parabéns a esses profissionais tão importantes para o Brasil. Hoje também é Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio e Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose. E os fatos históricos deste dia. Em 1908 é fundada a General Motors, a maior empresa automobilística norte-americana. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, a Força Expedicionária Brasileira ocupa Massarossa e o Monte Canonale, na Itália. E em 1963, o Santos vence o Milan por 1-0 e é bicampeão mundial interclubes. E vamos aos destaques de hoje. Operação da Polícia Federal desarticula uma quadrilha em Centro Novo do Maranhão que atua na extração ilegal de ouro. 3 pessoas foram presas e 2 estão foragidas, entre elas o prefeito do município, Júnior Garimpeiro, que comandaria o grupo criminoso. De acordo com as investigações, trata-se de uma organização criminosa armada com grande poderio econômico e político e com atuação há pelo menos 3 anos. Os investigados foram responsáveis pelo desmatamento ilegal de mais de 60 mil hectares de áreas para a abertura de garimpos de ouro sem qualquer autorização dos órgãos competentes, e os trabalhos ilegais têm causado danos ambientais, inclusive poluição do rio Maracaçumé. A operação cumpria 19 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão preventiva. Entre essas prisões, uma seria contra o prefeito Júnior Garimpeiro. De acordo com informações, uma equipe da Polícia Federal invadiu a casa do prefeito e uma outra se deslocou para uma região de garimpos no povoado Cipoeiro. E, de acordo com informações que chegaram à nossa redação, direto lá de Centro Novo, lá nesse povoado Cipoeiro, inclusive, estariam destruindo tudo, maquinários, tocando fogo em tudo, para não deixar pistas à polícia. Mesmo assim, maquinários e outros objetos, entre eles armas de fogo, foram apreendidos nessa operação. Só lembrando que esse Júnior Garimpeiro é hoje conhecido como o prefeito ostentação do Maranhão pela forma esbanjada de ser, né? Viajando em avião particular, bancando farras, shows com bandas nacionais, fazendo aglomeração e tudo, enquanto o município vive abandonado. Olha, e 2 homicídios foram registrados em São Luís em menos de 12 horas. Por volta de 1h30 da tarde de terça-feira, no bairro Coab Anil 2, elementos desconhecidos alvejaram a bala Alisson Bruno da Silva Santos, de 22 anos. Ele ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O segundo assassinato ocorreu por volta de 1h da manhã desta quarta-feira no conjunto São Raimundo e teve como vítima Dimas Pinheiro dos Santos, de 41 anos. Ele também foi morto à arma de fogo por indivíduos não identificados. Em Buriticupu, um homem conhecido como Baiano foi assassinado a tiros por indivíduos desconhecidos. O fato aconteceu nesta quarta-feira, quando a vítima se deslocava de motocicleta por uma estrada. Segundo informações, Baiano tinha uma fazenda, era criador de gado e negociava animais na região. A suspeita inicial é de que se trate de crime de pistolagem. A polícia investiga o caso. Em Barreirinhas, o corpo de um homem que estava desaparecido é resgatado no Rio Preguiça. De acordo com informações, morador do povoado Laranjeiras, Seu Bete, como era conhecido, teria caído de uma canoa na manhã de terça-feira após sofrer uma crise de epilepsia. O corpo dele foi encontrado na tarde desta quarta-feira e retirado das águas por populares. Em Buritibravo, mulher é presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Isso aconteceu durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil e Militar do Maranhão, lá na cidade. Durante a vistoria, os policiais encontraram cerca de 300 gramas de cocaína e uma pequena quantidade de maconha que estavam escondidas, imagine só, na cueca do filho que ela conduzia, uma criança de apenas 6 anos de idade. Ela foi encaminhada ao sistema prisional de São João dos Patos, onde ficará à disposição da Justiça. Essa aqui certamente era uma mula, aquela que os traficantes utilizam, né? Dão uma quantia em dinheiro para ela transportar drogas de um lado para outro. E aí, olha só a artimanha, né? Colocou na cuequinha da criança, uma criança de 6 anos já usada como mula
pelo tráfico de drogas. Que coisa, é de lamentar. Olha, e Urbano Santos foi castigado por um forte temporal nesta quarta-feira que assustou moradores e deixou rastro de destruição na cidade. A chuva torrencial com ventos fortes formou grandes correntezas, abriu crateras em ruas, danificou imóveis e derrubou árvores. Os moradores ficaram assustados com os danos causados pela tempestade que teve curta duração. Justiça do Maranhão decreta a prisão de 2 homens suspeitos de ter assassinado o advogado Jaime Pereira na cidade de Balsas, no sul do Maranhão. Segundo a polícia, os suspeitos foram identificados como Lincoln Jackson Silva Monteiro e João Vitor dos Santos Feitosa, que estão foragidos. De acordo com a Polícia Civil, Lincoln Jackson da Silva Monteiro chegou a ser ouvido pela polícia na segunda-feira, logo após o corpo do advogado ter sido encontrado em uma estrada vicinal na zona rural do município. Ele negou qualquer participação no crime, mas a polícia disse que o carro em que ele estava é o mesmo que foi flagrado por câmeras de segurança na casa da vítima na noite em que possivelmente o advogado foi assassinado, ou seja, na sexta-feira que ocorreu esse caso. Já João Vitor, a polícia afirma que ele tem uma vasta ficha criminal e inclusive tem ligações com uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Lincoln Jackson Silva Monteiro e João Vitor dos Santos Feitosa vão ser indiciados pelo crime de roubo, homicídio e ocultação de cadáver. Inclusive, a você que está nos acompanhando pelo YouTube e também lá no blog, está a imagem aí dos suspeitos que a polícia pede para quem vê-los por aí, entre em contato imediatamente pelo 190. E a última notícia, voltando aqui para a capital, olha só, os estádios de São Luís voltarão a ter público a partir da próxima semana em partidas de futebol. É o que está autorizando o prefeito Eduardo Braide. Em suas redes sociais, Braide anunciou a novidade aos torcedores da capital e afirma que a liberação para a torcida ver os jogos será possível graças ao avanço da vacinação contra o coronavírus na cidade. O prefeito disse também que vai se reunir com a federação e clubes para apresentar os protocolos elaborados por suas equipes, que serão divulgados até sexta-feira. Amanhã, portanto, no máximo já está sendo divulgado que protocolos são esses. A presença de público nos estádios de São Luís, assim como pelo Brasil, está suspensa há mais de 1 ano e meio devido à pandemia da Covid-19. De acordo com informações, um dos itens desse protocolo que deve ser anunciado está a apresentação da carteirinha, a carteirinha de vacinação com as 2 doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas. Isso uma forma de garantir segurança ao torcedor, sem falar na máscara. Eu particularmente acho bobagem esse negócio de apresentar carteirinha, visto que nos locais onde há maiores aglomerações, como é o caso dos transportes coletivos que andam o tempo todo parecendo mais uma lata de sardinha, ninguém apresenta a carteirinha para entrar, né? A mesma coisa em hospitais, onde é o grande foco de Covid-19, ninguém entra em um hospital só se tiver a carteirinha na mão. Então, eu acho bobagem isso aqui, esse negócio de apresentar carteirinha. O certo é conscientizar o torcedor para que ele vá com segurança. O cara está com uma gripezinha ali, não vá porque... mesmo que não seja, mas é um fator de risco. Então, melhor ficar em casa em certas situações. Um pouco de hipocrisia também nessas coisas todas. Mais detalhes destas notícias e outras informações você pode conferir lá no meu blog do adilsoncarlos.blogspot.com. Aqui é Adilson Carlos, direto de São Luís. Este foi o Minuto News.